A propósito da live de hoje, é falar sobre os pactos e os contratos que a gente faz, né, com esses seres, involutivos, né. Algumas pessoas falam: "Ah, eles são ruins, eles são negativos", na realidade eles são involutivos, né. Então vou conversar falando um pouquinho sobre os draconianos. Os draconianos, a gente não pode confundir ele com dragões, nem com dinossauros, tá, são coisas totalmente diferentes. E esses seres, eles são colonizadores, eles têm esse espírito de colonização muito forte dentro da sua essência, e eles são expansionistas. Acontece é que eles, por não terem sentimentos, né, eles só veem o lado deles, eles não têm empatia, eles têm um senso de coletividade, mas em relação à raça deles, né? Então você não vai ver um draconiano matando outro draconiano. Mas eles não dão valor às demais civilizações, às demais raças. Então, esses draconianos, eles vão conquistando, como se fossem os vikings aqui na Terra, né? Eles são grandes conquistadores e por onde eles vão, eles saem fazendo a destruição. Eles já destruíram inúmeros planetas. É uma das raças mais temidas dentro do sistema solar, dentro da Via Láctea. Eles são muito, muito devastadores, tá? E eles expulsaram os reptilianos do planeta deles. E os reptilianos, eles acabaram indo para outros lugares, para outros planetas, e acabaram, para poder ter um lugar aonde morar, acabaram também entrando em guerra com várias civilizações. Alguns desses reptilianos, nessa questão de fuga, encontraram o planeta Terra. Havia uma civilização muito primitiva, né, que a gente vai chamar de terráqueos, que não tem nada a ver com o que a gente é hoje, tá? E essa civilização primitiva já estava aqui, mas foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. E eles vieram para cá para construir uma nova morada. E aí eles precisavam de mão de obra. E eles viram esses terráqueos que aqui habitavam, e falavam: ah, vamos fazer eles trabalharem para a gente. Só que esses seres, os humanos originais, né, os terráqueos, eles eram muito burros. E aí o que eles fizeram? Eles não conseguiam nem escravizar esses seres que aqui estavam, eles podiam tentar, mas não aprendiam, não tinha jeito. Então eles começaram a fazer algumas mutações genéticas, algumas experiências, e colocaram alguns genes deles nesses terráqueos que aqui haviam. Os reptilianos são a base da civilização humana, tá? Todo ser humano hoje tem um DNA reptiliano. E aí eles começaram a escravizar esses terráqueos que aqui haviam, né, através dessas mutações genéticas, para trabalharem para eles. O que acontece? Não só eles, né? Depois os draconianos vieram para cá e queriam. Aí começou aquela guerra de novo entre draconianos e reptilianos. Vieram outras civilizações, vieram seres de outras raças, mas ocorreu aí uma confusão muito grande. Os draconianos foram expulsos aqui do planeta Terra e os reptilianos que não tinham aonde morar permaneceram aqui. Só que eles foram condenados a ficarem aonde? No interior do planeta, não mais na superfície. Então, hoje, nós temos os draconianos coabitando o planeta conosco. A diferença é que nós, humanos, habitamos a superfície do planeta e eles habitam os mundos interiores. Não só eles, existem outras civilizações que habitam dentro do planeta, são intraterrenos. O que esses draconianos têm a ver com a gente, esses reptilianos? Acontece que os draconianos, pela própria energia que eles têm, né, eles se alimentam de quê? De energia negativa. São seres da quarta dimensão, assim como os reptilianos. A quarta dimensão seria o equivalente à nossa dimensão espiritual. Nós, humanos, estamos na terceira dimensão, nós temos uma matéria muito densa ainda, e quando a gente morre ou está dormindo, nosso corpo espiritual desdobra, e nesse desdobramento nós vamos para a quarta dimensão, que é exatamente a mesma dimensão onde esses reptilianos moram. O que acontece? Ambos se alimentam de energia negativa. Olha que interessante. Aí a gente vai entrar um pouco nesses contratos que a gente faz aí. Primeiro é importante a gente dizer que o planeta Terra é o único planeta que tem um sistema religioso. Os demais planetas seguem as leis universais, ou não seguem, mas existem essas leis universais. E o que acontece? Quando foi implementada esse processo de reencarnação aqui no nosso planeta, o objetivo era reencarnar para que a pessoa pudesse evoluir, né? E aí ela não iria se recordar das coisas para poder começar uma nova história. Nesse processo de reencarnação,
existe uma outra civilização chamada Arcontes. Esses Arcontes são piores do que os draconianos. E eles acabaram distorcendo o processo reencarnatório aqui no planeta e colocaram contratos kármicos. O contrato kármico que a gente assina antes de nascer. E o que acontece? A gente, quando olha até a roda de Sansara, a gente consegue visualizar, né, no desenho hindu, né, da roda de Sansara, a gente vê um serzinho assim, né, um arconte, segurando a roda de Sansara, que é a roda do karma. Esses seres arcontes colocaram essa questão do contrato kármico para a gente assinar antes de nascer. E isso foi colocado como se fosse uma coisa divina, mas infelizmente não é. E somos todos enganados, né? Por quê? Porque entendam sempre que o reptiliano, por exemplo, eles conquistam a confiança de nós, seres humanos. Nós somos muito tolos ainda. A gente acredita em qualquer coisa, porque a gente não tem essa maldade dos draconianos, a gente não tem essa malícia dos reptilianos. Então, o que eles fazem? Eles nos dão primeiro uma coisa boa, ganham a nossa confiança, e a partir daí eles distorcem as coisas e a gente acredita, achando que é o melhor para a gente. Eles manipulam a gente o tempo inteiro. Então, eles nos manipulam a assinar contratos e assinar pactos. E é exatamente isso que a gente faz. A gente acha que a gente está fazendo uma coisa bacana. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando: eu fui feito um clone de mim, um clone para ajudar na civilização, né, na questão da construção de uma civilização aqui no planeta, se um dia um planeta Terra vier a ser destruído, ou para a colonização de um novo planeta, eu autorizei fazer um clone meu. Esse clone está lá, ele vai ser escravo. Ou ele vai ser colocado numa outra dimensão para tocar o terror naquela outra dimensão com a sua cara. E essa energia volta para você. Ou então, eles dão coisas boas para a gente, porque, ou coisas duais, tá? Que a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal, mas nós somos muito imaturos ainda. A gente não sabe fazer uso direito. É que nem a internet. A internet é uma coisa maravilhosa se a gente souber usar. Se a gente não souber usar, ela acaba sendo uma fonte de crimes gigantescas, de pedofilia, de golpes, de estelionato, de falsidade ideológica, disseminação de fake news. Então, todas as ferramentas que esses reptilianos nos dão, como a internet, a inteligência artificial, a consciência artificial, tem essas mad beds, eu até gravei um vídeo recentemente, semana passada, e postei aqui no YouTube, são tecnologias duais. Elas nos ajudam, elas nos trazem conhecimento, elas facilitam a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, elas são uma armadilha, porque eles sabem que a gente ainda não tem maturidade para poder administrar essa tecnologia toda e vai usar para o mal. E esses seres se alimentam do quê? De energia negativa. E quando a pessoa não usa direito essas ferramentas, ela vai estar, de alguma forma, disseminando algum tipo de energia. Seja de mentira, seja de revolta, de raiva, de ódio, de tristeza, de depressão, de baixa autoestima. Então, eles utilizam de ferramentas que a gente faz, que fazem parte do nosso cotidiano, né? Para estar o tempo inteiro fazendo com que a gente emane energia negativa. E o mais interessante é que essas ferramentas tecnológicas todas, elas poderiam ser, elas estão também nos ensinando a ficar mais preguiçosos, a pensar menos. Eu sempre falo, a velocidade das informações, essa necessidade de coisas rápidas fazem com que as informações sejam cada vez mais rasas e que a gente pense menos. Então, a gente precisa se vigiar nesse sentido. Esses contratos que a gente faz com esses seres, esses contratos, eles fazem com quê? Com que a gente repita situações que nós chamamos de karma, de vidas passadas, para que a gente não saia nunca dessa roda de Sansara e esteja constantemente repetindo a dor. Porque pensa, quando eu assino um contrato kármico, eu venho para essa vida, eu sei que eu tenho alguma coisa para reparar, mas eu não sei o que é. Eu sei que eu preciso consertar algo, mas eu não sei o que é esse algo. É a mesma coisa que eu pegar um carro e colocar numa oficina mecânica, chegar para o mecânico e falar, tá quebrado, conserta, virar as costas e ir embora. Esse mecânico não vai saber se é parte elétrica, se é motor, se é freio, se é nada. Ele vai ter que investigar o carro inteiro até descobrir o que é. Mas quando a gente assina esse contrato, ele vem munido do quê? De culpa. Olha, você errou em tal coisa, então você vai consertar essa tal coisa.
E muitas vezes esse contrato também vem munido de apego às pessoas. Olha, volta, porque você vai poder reencarnar com aquele filho, com aquela filha, com aquele marido, com aquele. Né? Ou seja, para que a pessoa continue reencarnando aqui no planeta Terra. Então, esses contratos que a gente assina são para nos prender cada vez mais aqui no planeta. E, através do esquecimento, a gente não saber aonde a gente precisa mudar, a gente acaba ficando e ficando e ficando e ficando. Além de trabalhar com esses contratos, com esses pactos que a gente faz, eles ainda colocam o quê? Dispositivos na gente. Dispositivos para nos gerar mais sentimentos de tristeza ou sentimentos negativos. Eles conseguem mapear no nosso código genético o nosso ponto fraco. No DNA, a gente carrega as nossas características físicas. No DNA, a gente carrega a nossa herança genética, né, dos nossos antepassados. E no nosso RNA, a gente traz as memórias espirituais, aquilo que a gente vivenciou em outras vidas. Então, eles conseguem acessar essas coisas através das memórias espirituais, daquilo que a gente viveu em outras existências. E também no nosso DNA, aquelas doenças que a gente pode vir a desenvolver, que são genéticas, e promover essa doença, e promover situações que estão relacionadas a vidas passadas, que nos geram dor e sofrimento, para que a gente esteja emanando dor e sofrimento, e revolta, e mágoa, e culpa, enfim, sentimentos negativos variados, porque são esses sentimentos que alimentam, que geram a energia, e essa energia é a que esses seres precisam para poder viver, né? A gente é a bateria deles. Quais são os sintomas, né, mais frequentes dessa interferência desses seres? Primeira coisa que eles fazem, né, por exemplo, eles colocam os chips, são os mais comuns, chips e implantes, né? É como se fossem, eles não são físicos, tá? São chips etéreos que são colocados no nosso corpo espiritual. Esses chips etéreos é como se fosse, algumas terapias conseguem desabilitar esses chips temporariamente, tá? É como se fosse telefonia celular. Quando a gente pede a portabilidade de uma operadora para outra, o chip continua o mesmo, o que muda é a frequência, né? A gente continua com o mesmo número de telefone, só troca de operadora e mantém o mesmo chip, não precisa trocar nada. E é assim que funciona. Então, quando as pessoas fazem algumas terapias, tipo reiki, mesas multidimensionais, alguns tipos de orações, esses chips, eles são desabilitados temporariamente. E aí, depois, eles trocam automaticamente a frequência. Então, quando a gente faz um desses processos terapêuticos, esse chip é desabilitado, aquele canal não funciona mais, mas automaticamente ele já é reprogramado e começa a atuar em uma outra frequência. Então, quando a gente faz essas técnicas terapêuticas de remoção de chips e implantes, por exemplo, elas duram muito pouco. Você faz hoje, está ótimo. Amanhã, é questão de horas, é automático, já é reabilitado uma nova frequência, tá? Então, fica aquele eternamente desabilita, habilita, desabilita, habilita, desabilita, reabilita. E assim fica, tá? Esses chips, eles captam a nossa energia negativa e eles também emitem situações, pensamentos e sentimentos para que a gente continue emitindo energia negativa através de sentimentos e pensamentos também, tá? Eles fazem também, quando você fica tirando muito esses chips e implantes, em algum momento eles falam, nossa, o que está acontecendo com aquela pessoa lá que o tempo inteiro? Porque eles monitoram o planeta Terra todo, tá? Eles têm, parece filme de ficção científica, mas é verdade. Eles têm todas as pessoas do planeta, 8 bilhões de pessoas, mapeadas. Eles têm todas. E quando aquilo é sinalizado, que aquela pessoa está o tempo inteiro tirando aquele chip, eles vão investigar. Como são poucas as pessoas perto do tamanho do planeta e da população mundial, então às vezes eles vão investigar para entender por que aquela pessoa não está mais com aquele chip toda hora mudando aquela frequência. E aí eles vão a campo, eu diria assim. E aí acontece de muitas vezes a pessoa ter um contato, um desdobramento, geralmente é com Grace, tá? Aí a pessoa fala, isso aí é com Gray. Ele não fez nada, ele só ficou me olhando. Os Greys são seres de laboratório, tá? Eles não são, eu tô falando dos Greys, aqueles pequenininhos, eu não tô falando dos Greys altos, eu tô falando dos pequenininhos. Eles são seres de laboratório. Eles são como se fossem soldados. Eles trabalham tanto para os reptilianos, quanto para os insectoides, quanto para os draconianos, para uma série de raças negativadas, eles trabalham. Então, quando a pessoa sonha com um Grey, na realidade ele está lá olhando para a pessoa, mas ele está fazendo o quê? Ele está escaneando a pessoa para ver alguma coisa. E é ele também que captura a pessoa ou leva a pessoa de volta ali. Então, quando a pessoa sonha,
Aí você tem várias possibilidades, né? Ah, isso aí com o Grey. Quais são as possibilidades? Primeira, ele está te trazendo de volta, ou está te levando para algum lugar, ou ele está simplesmente te analisando para ver se aquela experiência que eles fizeram com você está certa, se está seguindo tudo dentro do conforme, ou para investigar por que, que aquele chip, aquele implante não está sendo toda hora removido. Eles escaneiam e eles só ficam parados assim te olhando. E aí você fala, não fez nada. Não, ele é um soldado, ele está ali cumprindo ordens, ele só vai tocar em você se ele receber a ordem desses seres involutivos aí, ó, abduz. E essa abdução, a gente acha que ela é física, não é. Essa abdução é a abdução que a gente chamaria de espiritual. Eles levam um corpo sutil ou fazem uma abdução espiritual e muitas vezes a gente não se lembra. Ou se lembra, tem alguns flashes através de sonhos. A Cristina aqui, ó. Eu sonhei com o Gray, ele estava me procurando, como se estivesse me procurando há muito tempo. Então, é bem provável, Cristina, que esse Gray, você já foi ali para a nave, já está sendo monitorada ali por um desses seres, né, por algum motivo, tá? Escolheram você aí de alguma forma, lembra, o Gray é só um soldado, ele só cumpre ordens, ele mesmo não faz nada, tá? Ele captura, leva para onde ele tem que levar, para a nave lá, seja ou um local, pode ser um laboratório, alguma coisa, para uma raça evolutiva, e depois ele traz de volta. Estava te procurando, tem alguma coisinha aí. Infelizmente, é verdade. Desculpa te falar isso. Mas o seu caso é muito comum. Assim, o relato de pessoas que eu recebo, né, que me mandam mensagens no privado falando, sonhei com o Gray apareceu, e só ficou me olhando, isso aí 2, 3 vezes, é extremamente comum, porque nem todas as pessoas se lembram, porque eles apagam isso da nossa memória, então ficam só alguns fragmentos. Algumas pessoas conseguem se livrar de algumas coisas, né? Algumas pessoas veem que elas estão numa sala cheia de computadores, com escritas diferentes. Algumas pessoas, elas veem que elas passaram por algum processo mais invasivo, né? Foram examinadas, receberam soro, injeção, pessoas ficaram olhando, examinando. Isso é extremamente invasivo, tá? Tudo isso é de ser involutivo. E muitas vezes as pessoas elas falam, mas parecia um ser bom, parecia um ser de luz. Ser bom, ser de luz, só toca no seu corpo se você der autorização. E assim, justamente para a gente achar, e eles não são invasivos, e eles nem tocam quase, eles vão lá na parte, tipo arcturiano, eles mandam energia e essa energia tira, eles têm máquinas de cura que suga todos esses objetos. É muito difícil, só em casos muito raros que eles tocam na pessoa. Tá? Eles mais observam e mandam energia. Tocou, começa a fazer corte, começa a olhar dentro da garganta, pegar óvulo. Isso tudo não é de ser de luz, tá bom? E assim, mas eu não senti uma energia negativa. É importante a gente entender que espírito é uma coisa, extraterrestre é outra. Quando a gente fala de espiritualidade, algumas pessoas que têm a sensibilidade mais aflorada, elas conseguem sentir uma energia negativa, uma energia de maldade, uma energia ruim. Por quê? Porque é um ser humano desencarnado que está lá numa zona inferior super densa, isso veio para parar na tua casa, chegou perto de você de alguma forma, ou no local onde você estava, e aí você sente aquela energia de maldade. Extraterrestre não tem essa energia de maldade, não tem essa energia densa, não tem essa energia carregada. É uma energia esquisita, muito esquisita. Eu não sei descrever. Todo mundo, como é que é a energia? Eu não conheço nenhum adjetivo que possa qualificar a energia que esses seres draconianos, greys e reptilianos emanam. É uma energia simplesmente diferente, esquisita. Não é boa. Também não é ruim. Ela é esquisita. Quando a gente pega extraterrestres mais evoluídos, de quinta dimensão ou superior, aí a energia é diferente. É uma energia de amor, uma energia de paz, simplesmente indescritíveis. É o maior amor do mundo. É uma coisa assim absurda, não dá para descrever. É como se pegasse todo aquele amor que você já sentiu na sua vida por todas as pessoas e colocasse num potinho e abrisse de uma vez. É muito forte a energia de amor. Agora, desses seres que são involutivos, que são da quarta dimensão, ela é esquisita. É só isso que eu consigo dizer. É estranha? É esquisita. E por que eles estão aqui? Bom, primeiro, os reptilianos já chegaram aqui antes dessa concepção que a gente tem de raça humana. Nós somos, eles coabitam com a gente, não tem como tirar eles aqui.
tá? Há uma parte desses seres que já evoluíram espiritualmente, espiritualmente não, consciencialmente, e eles já não se alimentam mais de energia negativa. Assim como uma parte de nós está nesse processo de despertar consciencial, já tem uma evolução de consciência um pouco mais aprimorada, com eles não é diferente. Então, eles têm alguns seres que são reptilianos, que têm uma consciência muito mais evoluída do que esses seres, né, que a maioria é da quarta dimensão, mas existem seres reptilianos que já estão na quinta dimensão e continuam coabitando aqui no planeta conosco. Esses seres já têm cidades, estão esperando até se der alguma catástrofe aqui no planeta, que os humanos que ficarem por aqui vão morar lá junto com eles, tá? Por que alguma catástrofe? Eles vão provocar alguma coisa? Não. Quem está destruindo o planeta, só um parênteses, somos nós, tá? Não vem de fora, não. É o ser humano que está fazendo isso. É só dar uma olhada no que a gente está fazendo aí com o nosso planeta em relação à natureza. Eu não estou nem falando de guerra, né? Guerra, eu estou tranquila. Pode ter uma guerra pipocando aqui, outra ali, mas assim, vai ter bomba atômica. Não tem. Esquece, esquece. Não tenham medo de míssil atômico. Não tenham medo disso, tá? Eu falo para vocês com toda certeza, não tenham medo. Tenham medo do que estão fazendo com a nossa natureza. E aí eu falo aqui, Brasil, com a Amazônia, Cerrado, Pantanal, com o que eles estão fazendo, com essa mineração que é feita no litoral brasileiro, que pode prejudicar bastante a questão da água do mar, que é fonte de vida, e principalmente com essa exploração de petróleo que eles querem fazer. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com o ser humano destruindo a natureza. Esse é o grande problema. E eles vêm avisando os seres evoluídos há décadas, que a gente tem que tomar cuidado com o nosso planeta. E só está piorando. E tem gente até agora que não está acreditando, acha ainda que esse descontrole climático que está acontecendo, terremoto para tudo quanto é canto, vulcão para tudo quanto é canto. Olha o que aconteceu no sul do Brasil, no hemisfério norte, ali no México, bateu 50 graus. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Esse é o problema. Guerra, míssil, tranquilo. Por que é tranquilo? Porque a gente tem o Comando Ashtar. Tá? A gente tem 8 naves do Comando Ashtar ancoradas na atmosfera do planeta Terra, justamente para nos defender. Por isso que é muito comum ver naves militares ou em regiões militares, principalmente da Marinha, bases aéreas ou no oceano, aquelas, eu não sei o nome, aqueles porta-aviões que tem, né, que são aqueles navios enormes que ficam, o exército americano tem, né, bastante, e direto a Marinha filma, OVNI saindo, OVNI aparecendo. Por quê? Porque essas aeronaves, elas são equipadas com mísseis, com bombas nucleares, então eles ficam ali para mostrar, eu tô aqui, tá? E quando eles vão fazer testes, eles desabilitam tudo, nunca dá certo. Ultimamente, todos os testes nucleares ou bombas nucleares, eles não chegam nem a conseguir mandar. Por quê? Porque eles desabilitam. No Japão, Fukushima, teve aquela usina atômica lá de Fukushima, no Japão, que teve um tsunami ou um maremoto, um vulcão, não foi vulcão, ou um maremoto, um tsunami, qualquer coisa que abalou lá a usina de Fukushima, no Japão, se eu não me engano. Exatamente, foi no Japão. E ali começou a sair radiação de energia atômica, porque abalou a estrutura. Centenas de moradores viram luzes piscando ali durante muito tempo, captando toda aquela radiação que saiu por conta desse desastre que teve lá no Japão. Os níveis de radiação antes dessas luzes eram altíssimos. Depois dessas luzes ficou num nível estável. Ou seja, essas luzes são naves do Comando Ashtar que têm esse poder de absorção dessa energia nuclear. Tá? Então, e essas naves, elas têm uma tecnologia muito grande, né? Então, o que acontece? Não, eles habilitam e desabilitam. Eu vi uma reportagem, essas coisas não aparecem na Globo, né? Nas grandes mídias, né? Veja, na Folha, no Estado, essas coisas não aparecem. Mas você tem que pegar mídias menores, porém confiáveis, né? Tem muita fake news. Mas o que acontece? Eu estava vendo uma reportagem que eles estavam lá, a Rússia estava pensando em mandar lá um mísselzinho, uma bomba atômica ali, né, para acabar lá com o Zelensky. E aí o que acontece? Eles dizem que eles viram uma nave se aproximando, um OVNI, e que esse OVNI habilitou, começou a fazer a contagem regressiva para o disparo da arma nuclear. Eles entraram em pânico e, na sequência, o OVNI desabilitou.
Qual foi a intenção deles? Mostrar, olha, a gente consegue interferir do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser destruir, a gente destrói vocês. A gente não quer destruir e nem que vocês destruam ninguém. Então, eles têm esses seres, né? Quando a gente fala desses multidimensionais aí de luz benevolentes que fazem parte do comando Ashtar, esses seres simplesmente conseguem interferir aí nessa tecnologia humana de destruição. Então, fiquem tranquilos em relação a essa questão de guerra nuclear, porque podem até apertar o botão, mas se sair algum míssil, ele vai ser desabilitado no ar mesmo, ele desintegra. Por quê? Porque o que acontece? Eles preservam o planeta? A questão é, presta atenção, essas energias atômicas, elas são muito fortes. Então, se vocês acham que quando eles fazem aqueles testes de enterrar no fundo do mar ou em algum deserto, que aquela energia não ultrapassa aquela terra e vai para o espaço, ultrapassa. E aqueles testes que vão sendo feitos cada vez com mais frequência, eles acabam abalando a estrutura física do planeta. Eles acabam interferindo nesses seres que são intraterrenos, porque não é só o reptiliano que mora lá na profundeza aqui dentro do planeta. Existem seres de luz que habitam o interior do planeta e as profundezas dos oceanos também. Existem seres benevolentes, e quando eles fazem um teste nuclear em desses lugares, eles estão abalando a estrutura desse lugar. E esses testes também é energia. Essa energia acaba vibrando para outras dimensões. Então, o que eles estão fazendo? Agora eles estão desabilitando e neutralizando essa energia. Por isso que não dá mais certo os testes, porque sempre tem uma nave do comando ali para poder interferir e desabilitar essas naves, desabilitar essas armas, porque senão eles podem, se dependesse do ser humano, a Terra já tinha explodido faz tempo. E se a Terra sair do mapa, acaba alterando a configuração do sistema solar e da própria Via Láctea. Então, por isso que eles podem interferir. Eles não podem interferir na guerra em si, porque a guerra é nosso livre-arbítrio, quem decide é o ser humano. Mas no que interfere na galáxia, eles interferem sim. Por quê? Porque senão vai acabar prejudicando a todos. Então, nisso eles podem mexer. Tá? Agora, voltando, né? Já desviei do assunto, já fui para a guerra, energia atômica, comando Ashtar, né? Quais são os sintomas mais frequentes que a gente tem aí desses seres, né? Bom, comecei falando dos sonhos, né? Que a gente sonhar com os Greys. Muitas vezes eles aparecem como se fosse uma pessoa que a gente conhece, e a gente olha e fala, mas não parece tal pessoa, mas não é tal pessoa, a energia era diferente. É quando eles tentam nos convencer a fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, tá? Ou quando a gente sonha que está com essas salas de computador, quando tem muita tecnologia, essas escritas cuneiformes diferentes. A gente tem alguns sintomas físicos também que são interessantes. Quando a pessoa, por exemplo, eu vejo muitos relatos de pessoas, né, que começam a ver linhas coloridas com um dos olhos, né, você está assim parado, você começa a ver linhas coloridas com um dos olhos, bolinhas coloridas com um dos olhos. A pessoa vai no neurologista, no oftalmologista, procura um monte de especialista médico, não sabe o que é. O que eles fazem? Eles colocam um olho biônico. É tudo etéreo, tá, gente? Eles mexem no nosso campo etéreo, no nosso perispírito, porque através desse seu olho eles vão começar a ver tudo que você faz. Geralmente eles fazem isso com pessoas cujo trabalho é para ajudar os outros, né? Então, médico, advogado, terapeuta, terapeuta, médium, psicólogo, todo mundo que de alguma forma tira a pessoa da dor e do sofrimento, eles costumam colocar esses olhos biônicos no campo espiritual dela. Só que aquilo, na linha do tempo, acaba reverberando no corpo físico. Outra coisa que eles fazem, eu vejo pontos de luz se movendo no ar. Pode ser um desses dispositivos aí, coloca o olho biônico. Às vezes começa a incomodar o olho, né? E você procura um médico, é pressão alta, não é, a pressão está normal, tem alguma coisa aí. Outros sintomas, às vezes a pessoa sente correntes elétricas em alguma parte do corpo, como se estivesse dando choque. Às vezes é no couro cabeludo, às vezes é choque, agulhada, fisgada, e não tem nada. Outro sintoma físico, bastante comum também, né? A pessoa acaba tendo uma falta de energia, né? Ela meio que procrastina, ela não tem energia para fazer nada, né? Às vezes o dia passa, você não consegue produzir aquilo que ela gostaria ou teria que produzir. Muito sono ou distúrbio do sono. Ela pode, às vezes, sentir o pensamento lento, muita dificuldade de raciocínio, esquecer das coisas, ou ficar com o pensamento ao contrário, a milhão, pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo e não sabe. Choque e agulhadas no pé. Exatamente, às vezes eles substituem partes do nosso corpo, sempre no campo etéreo, tá? Por alguma prótese ou órtese robótica.
para gerar algum desequilíbrio na pessoa. E geralmente se for no pé esquerdo, é para atrapalhar um pouco a sua vida financeira. Se for esses choques e agulhadas no seu pé direito, é para trabalhar a sua vida afetiva, tá? Então, eles vão pegar ali em algum ponto, né? Às vezes a pessoa tem repetidas lesões em algum membro, né? Torce o mesmo pé ou lesiona sempre o mesmo braço, o mesmo ombro, tá? É porque, nossa, tenho muitos desses sintomas. Infelizmente é isso. Você falou que você sonhou com Grey, colocou o dispositivo aí em você, tá? Outra coisa, outros sintomas que são bastante comuns, emocionais, por exemplo, né? A pessoa, ela pode ficar extremamente irritada com pouca coisa. Sabe, ação desse tamanho, reação assim, depois a pessoa chega e fala, nossa, não precisava ter ficado tão nervosa assim. Fica. A pessoa, às vezes, ela entra num processo parece que a vida não tem o mesmo sentido que antes, sabe? Às vezes a pessoa se sente um pouco manipulada, bate situações de baixa autoestima, de uma tristeza, que se você for parar e pensar, por que eu tô triste desse jeito? Não tem um motivo. Aconteceu uma coisa chata. Tá, aconteceu uma coisa chata. Mas não era para ter ficado nessa tristeza toda, né? Então, tem uma série de coisas que eles acabam interferindo na nossa vida pessoal, né? No nosso comportamento, nos nossos sentimentos, na nossa forma de pensar também. Às vezes vem pensamentos na nossa cabeça que você fala assim, nossa, não acredito que eu pensei nisso, né? São pensamentos intrusos que depois, quando você para e reflete, fala, gente, por que eu estou pensando nisso? E são sempre negativos, né? Não é pensamento intruso maravilhoso, não, é sempre destrutivo. É sempre pensamento para te colocar ou com a autoestima lá embaixo, ou uma carga de negatividade, tipo, não vou conseguir, não sou capaz, não tenho competência, não sou merecedor, alguma coisa nessa linha, tá? Eles estão ali sempre fazendo coisas nesse sentido, para que a gente acabe vibrando energia negativa constantemente. O que a gente pode fazer aqui, né, para nos libertar? Acho que a primeira coisa é ter consciência, né, de que nós não estamos sozinhos aqui no nosso planeta. E esses seres estão aqui para nos atrapalhar, para que a gente gere essa energia para eles, tá? E da mesma forma que eles nos enganaram e nos persuadiram a assinar esses contratos, a permitir que esses dispositivos fossem colocados no nosso corpo etéreo, no nosso corpo espiritual, a gente pode simplesmente chegar e falar, eu não quero mais brincar disso, né? Eu não quero mais esse tipo de coisa. E o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é vibrar positivo, né? Quando vem um pensamento, um sentimento negativo, eu sempre falo, repete aquela palavra mágica, cancela 3 vezes, cancela, cancela, cancela e muda o foco para outra coisa boa, nem que seja boba, né? Quando a gente começa a ver essas notícias terríveis, que sempre está acontecendo alguma catástrofe, repara, gente, sai uma, começa a outra. O tempo inteiro a gente liga a televisão, uma catástrofe atrás da outra, e a gente fica consumindo aquela energia de catástrofe, de dor, de medo, de tristeza. Gente, isso é péssimo. Não estou falando para você ficar alienado, não saber o que está acontecendo no planeta. Não é isso. Mas a gente não pode entrar nessa energia da revolta, da tristeza, da mágoa, do medo, porque é isso que alimenta os caras. Então, obtém a informação e desliga, muda de canal. Já vi a notícia de hoje, ok, não preciso mais ficar olhando aquela notícia, aquela situação 10 vezes por dia. Muda de canal, muda de tela, vai para outra vibração. Segunda coisa, se conectar sempre com o polo positivo. Porque quando a gente alimenta o polo positivo, a gente tem que entender que Deus está dentro da gente. A gente usa as religiões, foi o que eu falei lá há pouco, a religião é só do planeta Terra. Quem criou religião fomos nós, seres humanos. Nenhuma divindade veio até aqui e criou religião nenhuma. Jesus morou no planeta Terra e Jesus não fundou nenhuma igreja. Então, assim, a gente tem que entender que religião é humana. Religião, todas as religiões antigas são frutos de manipulação política. Pega o cristianismo, a base. Eu sempre falo, quando a gente pega, estuda a história, eu não sou católico, não importa, você é cristão, cristianismo é a base de todas as religiões cristãs. E, eu sou ateu. A base da sociedade europeia e americana, né, norte, da maior parte do mundo, é baseada no cristianismo. E o cristianismo, que é da Igreja Católica, passou por 21 concílios. O que é um concílio? O primeiro concílio aconteceu no ano de 325, foi o concílio de Nicéia, que foi da Igreja Católica com o imperador Constantino.
E ali, quando ele resolveu instituir o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e ele resolveu alterar várias passagens que tinham na Bíblia. Isso tira, isso muda, isso altera, isso eu não quero. Que nem cristão era. E ele decidiu isso com o Papa da época? Não. Ele decidiu isso com os padres da época, porque o Papa não esteve presente. E isso aconteceu nos primeiros 7 concílios da era cristã. Os 7 primeiros concílios, quem definiu o que entrava na Bíblia, o que saía da Bíblia, foram 7 imperadores romanos distintos. O Papa não esteve presente em nenhuma delas. Então, estudem não o que está dentro da Bíblia, estudem a história da Bíblia, que vocês vão entender que tem muita coisa distorcida, de verdade, vão ver o que está distorcido ali. E é isso, e a base da sociedade, a base da sociedade mundial, está focada no quê? Na Bíblia. E esse processo que a gente está passando aí de transição planetária é justamente para a gente desapegar dessas crenças que estão ali, que a sociedade está ali. Muito me perguntam, por que o Cíntia, você canaliza extraterrestre? Você fala com ele? Falo com o Andromedano, do Comando Ashtar. E por que eles não aparecem para a gente? Porque a hora que eles aparecerem, vai colocar abaixo todas essas crenças que a gente tem, que estão erradas. Ah, mas eu não sou católica, eu sou espírita. Eu fui espírita eu fui católica, fui espírita por 17 anos. Hoje, com a visão que eu tenho, hoje, com o que eu tenho aprendido, eu olho e falo, meu Deus, eu fui enganada a vida inteira. Primeiro no colégio de freiras, depois no espiritismo. Tem muita informação distorcida. Então, fujam de qualquer religião. A religião ela é legal para nos fazer abrir, né? Tipo, no caso, vou dar o exemplo, eu comecei com o espiritismo. Ela é legal por quê? Porque ali a gente aprende os fenômenos mediúnicos, que a gente pode ter várias capacidades mediúnicas, fala do processo de reencarnação, tipos de obsessão. Pô, isso é legal. Parou. De resto, deleta tudo. Tem muita crença limitante lá dentro. É o início do caminho para o despertar consciencial. Não é o caminho inteiro, é só o início. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que estar trocando, ampliando o nosso conhecimento, pegando novas visões, né? Buscando mais informações, que a gente vai achar muita coisa bacana relacionada à nossa vida. E que vai abrir os nossos horizontes, que vai ajudar de fato no nosso despertar consciencial. Outra coisa que a gente pode fazer é uma ferramenta que eu desenvolvi juntamente com o Sherman, chamada Estrela de Sherman. É uma ferramenta que eu pedi para ele me ajudar, porque eu estava sendo muito assediada por esses seres evolutivos, que eu já estava começando a fazer algumas lives falando sobre os extraterrestres, e eles começaram a me assediar bastante. E aí eu falei, Sherman, me ajuda. E aí ele me deu essa ferramenta. É uma ferramenta multidimensional, que ela ajuda na remoção dos chips, dos implantes, no resgate de corpos sutis aprisionados, que eles aprisionam corpos sutis da gente, fazem como se fosse bonequinho de voodoo, e aí a gente passa por uma série de situações na vida que a gente nem entende por que está passando. Ela resgata clones que são colocados em outra dimensão, e nessa outra dimensão esses clones têm a nossa aparência física e tocam terror lá. E aí os sentimentos daquelas vítimas desses clones acabam vindo parar para a gente, né? Porque o sentimento gera energia, a energia não tem barreira, acaba vindo energia negativa para a gente. Então, esses clones também são desabilitados e desintegrados. E no final é muito bonito, porque a gente faz a quebra de contratos com esses seres involutivos, sai desses mecanismos de controle, dessa tecnologia, né, que eles são ultra desenvolvidos tecnologicamente, então a gente sai dessa tecnologia de monitoramento deles e depois dessa tecnologia de monitoramento, a gente fica apagadinho lá, eles não vão saber que a gente fez nenhum tipo de remoção e, por via das dúvidas, recebe um dispositivo de proteção das mãos de um dos integrantes do próprio Comando Ashtar Sheran, uns seres da sexta dimensão ou superiores, tá? Todo o processo é feito dentro de uma das naves do Comando Ashtar, sobre o acompanhamento e a supervisão de arcanjos, né? Seres multidimensionais da 10ª dimensão. Nesse processo, eu trabalho com o Arcanjo Miguel e com o Arcanjo Metatron, para que no processo de desdobramento até a nave, né? Que eu faço uma meditação guiada, né? Para um processo de desdobramento, não ocorra nenhuma interferência e a pessoa consiga se desdobrar até a nave com total segurança e lá fazer esse processo aí de limpeza. É um processo muito bonito, a pessoa fica acordada o tempo inteiro, né? Eu faço através da chamada de vídeo, uma meditação guiada, muito legal. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar
aí nos comentários, né, o site, que é do estreladesherman.com.br. Eu prometi, o Sherman está aqui, ele vai mandar uma mensagem bem bonita aí. Deixa eu canalizar aqui, deixa eu fechar os olhos, tomar uma aguinha, me conectar com ele para a mensagem que ele tem para passar para a gente. Queridos irmãos humanos, sintam-se acolhidos por todos os seres benevolentes da luz, como vocês dizem. Somos dezenas de raças empenhadas em ajudá-los nesse processo de transição para a quinta dimensão. O planeta de vocês tem passado por muitas atribulações, muitas coisas bastante aceleradas têm acontecido, uma atrás da outra. Questões relacionadas à natureza, a guerras, questões religiosas. Antes vocês passaram por pandemia e muitas coisas ainda virão. Entendam que esses processos são necessários para que vocês acordem e enxerguem a verdade como deve ser enxergada, como deve ser vista. Não cabe mais guerras por religiões. Isso não faz mais sentido. Vocês, humanos, matam uns aos outros. Isso também não faz sentido. Vocês precisam acordar e enxergar. Vocês, humanos, destroem o vosso planeta, a casa maior de vocês. E depois choram porque teve um terremoto, um vulcão, uma enchente ou um calor acima do normal. Vocês estão colhendo os frutos daquilo que plantaram. Plantem árvores, comam menos animais. Observem mais a natureza, vocês são partes integrantes dela. Vocês veem essas coisas acontecendo como se fossem distantes. Ah, não é na minha casa. Sim, é na sua casa, é no seu planeta. Questões kármicas que vocês vêm trazendo de vidas passadas, dessa prisão, vão começar, já começaram, a ser resolvidas por todos vocês, para que vocês possam se libertar desse embute da roda de Sansara, embuste da roda de Sansara. Não acreditem mais nisso, resolvam os seus problemas, libertem-se. A energia do planeta está vibrando muito mais alta, e isso facilita na evolução espiritual de cada um de vocês. Entendam que não adianta só evoluir espiritualmente. A evolução espiritual só vem através da conscientização, do estudo. Abram suas mentes, abram suas consciências. Enxerguem além, busquem informações, busquem conhecimento em várias fontes. O conhecimento, a verdade, e não aceitem informações sem pensar nelas antes. Questionem, reflitam sobre as informações, façam uso da capacidade analítica que vocês têm. Usem o seu cérebro. E entendam, a energia está diferente. Tudo aquilo que vocês pensarem, sentirem e vibrarem, voltará para vocês. Se vocês pensarem em vibrar em coisas boas, vocês receberão coisas boas em vossas vidas. Se vibrarem coisas, sentimentos e pensamentos negativos, receberão situações negativas. E tudo vem com muito mais rapidez do que antes. Então, coloquem o foco no polo positivo. Esse é o momento da realização, da felicidade, da evolução, da concretização
de sonhos bonitos, da alegria de cada um de vocês. A fonte que criou todo o universo é a mesma que criou cada um de nós. Ela está dentro de cada um de nós. Nós todos somos a energia que move esse universo. Conectem-se com o polo positivo dessa energia, com o amor, com a saúde, com a alegria. Porque Deus, como vocês chamam, é misericórdia, Deus é bondade, Deus é felicidade, Deus não é tristeza, Deus não é raiva nem revolta, Deus não é miséria nem escassez. O universo é infinito e abundante, e essa força infinita e abundante está dentro de todos nós. Nas dimensões superiores, que vocês tanto almejam, vocês podem usar algumas coisas que nós praticamos aí no planeta de vocês. Vocês não precisam morrer e encarnar num planeta de quinta dimensão. Vocês podem fazer do planeta de vocês a quinta dimensão. Quando um fizer isso, ele vai estar irradiando tanta energia positiva que vai contaminar o outro, e o outro, e o outro. E assim, a Terra virará um planeta de quinta dimensão. Lembrem-se que as vibrações estão muito mais fortes e muito mais aceleradas. Está na mão de vocês, de cada um de vocês. Pensem naquilo que é o bom para vocês e que é bom para o coletivo. Se você tem saúde, isso vai trazer alegria para as pessoas que você ama. E alegria para as pessoas que você ama vai gerar alegria para as pessoas que amam a que vocês amam. É uma corrente. Se vocês tiverem prosperidade, abundância, vocês vão estar bem e vão poder compartilhar isso com aqueles que amam. E aqueles que amam vão vibrar na prosperidade e na abundância e vão poder compartilhar com aqueles que eles amam. E assim sucessivamente. Aproveitem a energia planetária de criação e criem, cocriem coisas boas e felizes em suas vidas. Agradeçam pelo sol, agradeçam pelo alimento, pela água, pela terra, pelo ar, pela cama de vocês, pelo trabalho, pelo alimento, pela vida. Sintam a gratidão dentro de cada um de vocês. Isso é a conexão com a fonte. Sentir, sintam no fundo de seus corações que a vida é bela e que vocês podem e devem e são merecedores dessa beleza. Aproveitem essa energia de transformação. Conectem-se com o polo positivo. Sejam felizes. Eu gosto muito de receber as canalizações do Sherman, porque junto com elas vem tanta energia boa aqui no fundo do coração. Obrigada, obrigada mesmo. E se vocês quiserem deixar alguma dúvida, alguma coisa aí nos comentários, deixa aí para mim, tá bom? Eu que agradeço, Cristina, obrigada. Obrigada a vocês. Beijo de luz. Fiquem com Deus. Tchau.